Boa noite. Meu nome é Esther, sou professora de Biologia, atuando como professora de suporte da disciplina Imunologia do SEDESC. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Na aula de hoje, na aula passada, nós começamos a introduzir a imunologia, apresentamos vários conceitos importantes, como diferença entre imunidade inata e imunidade adaptativa, eficácia do soro. Agora a gente vai falar sobre. Eu vou revisar um pouquinho sobre órgãos linfóides e vou passar para o tema muito importante, que é bem complicado, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção. Podem voltar quantas vezes quiser. A gente pode dar uma terceira aula depois do carnaval sobre isso, que é o processo inflamatório. Nessa aula de hoje, eu vou falar só de forma resumida, tá? Porque eu consegui algumas imagens e vou mostrar para vocês as imagens de esquemas, né? De como ocorre o processo inflamatório. No grupo, eu vou mandar para vocês as pastas que têm umas imagens que podem contribuir com o processo de aprendizado de vocês. Vou mandar também os capítulos que vocês precisam estudar e vou ler com vocês algumas questões que podem ser cobradas na AD1, porque, como vocês sabem, a AD1 de imunologia é sempre a última a sair, costuma ter entre 2 e 3 questões, porém, cada questão tem em torno de 3 a 5 subquestões. Você precisa escrever um texto, deixando claro cada tópico solicitado na questão. Vamos lá, boa aula para a gente. Órgãos linfóides. Deixa eu tentar aqui. Órgãos linfóides. Órgãos linfóides secundários, onde acontece resposta imune. Linfonodo, local onde é iniciada a resposta imune adaptativa. Sistema linfático. É responsável pela condução dos antígenos capturados até os linfonodos. Baço. Faz eliminação de células lesadas e velhas. Ele filtra o sangue. Se o antígeno alcançar a circulação sanguínea, o baço desenvolve uma vigorosa resposta imunológica. Isto é o que é antígeno? Antígeno é uma substância química produzida pelo qualquer patógeno que entre em contato com o nosso corpo. Às vezes, uma célula nossa mesmo pode ter uma alteração genética. E por ter alteração genética, ela, ao invés de liberar o sinal normal, ela libera um sinal que pode ser interpretado como antígeno. Isso acontece muito em pessoas que têm mutação do gene RAS. Isso a gente vai estudar mais para frente. Por quê? Esse gene RAS, ele ajuda na produção, no controle da produção de linfócitos B e T. Essas pessoas que sofrem essas alterações do gene RAS, o que acontece com elas? Elas não reconhecem a própria célula. E isso faz com que o nosso corpo combata as nossas próprias células, causando várias doenças. Tem uma doença que tem lúpus, tem uma doença que é LMA, que é o músculo, né? O nosso corpo acaba não reconhecendo as células musculares e acaba lesando as suas próprias células. Acontece também do nosso corpo não reconhecer parte das células do pulmão e acaba calcificando o pulmão, etc, etc, etc. Isso a gente vai falar mais para frente. Processo inflamatório. Se a inflamação persistir por alguns dias, é porque a imunidade inata não deu conta, então a adquirida entrou em ação. Ocorreu uma inflamação, condição primordial para que seja estabelecida a imunidade adaptativa. Quando o espinho perfura o pé, eles adoram botar esse exemplo em provas, ocorre o rompimento do endotélio do vaso. O endotélio é a parede do vaso sanguíneo. Isso faz com que seja ativado os sistemas plasmáticos de reparo tecidual e também o sistema complemento. Esse dano endotelial faz com que mude a permeabilidade do local dos vasos sanguíneos. O que é isso tudo? Eu vou explicar quando eu terminar de ler o texto. Com a ativação dos sistemas plasmáticos, o sistema complemento, os mastócitos liberam substâncias como prostaglandinas,
leucotrienos, histaminas, bradicina, que promove o aumento da permeabilidade dos vasos, facilitando a passagem das células do sistema. Vou fazer uma coisa aqui, ó. Lembra da aula passada, onde eu botei umas figurinhas aqui para vocês? Eita. Olha só. Essas 3 células aqui, ó, iniciais, eudrófilo, eosinófilo e basófilo, ela também é a célula natural killer. Principalmente as 3 primeiras células. Elas possuem substâncias internas que ajudam no processo de fagocitose das células patogênicas. Não só célula patogênica. Como eu citei na aula passada, algumas células conseguem desenvolver, infelizmente, algumas mutações genéticas. E essas células, se não forem controladas, elas se reproduzem de forma descontrolada, causando tumores, tá? Esses tumores são o que a gente conhece como câncer. Esse câncer, ele funciona como uma célula, como um animal, sabe? Como um vírus. Ele entra na corrente sanguínea e contamina. O hormônio que cada uma dessas células alteradas produz, ela induz a mutação genética em outras células. Por quê? Um tumor, uma célula tumoral, não induz uma mutação genética em uma célula normal. Ela induz a mutação genética numa parte do corpo que já tem as células indiferenciadas. Ao invés dela ensinar a célula a ser uma célula saudável, ela pega aquela célula que é indiferenciada e e contamina, fazendo com que ela se torne um tumor. Então, ela induz a proliferação daquele tecido, depois esse tecido libera para a corrente sanguínea novamente outra célula tumoral, e essa célula tumoral vai espalhando o tumor para o nosso corpo. Porém, quando o nosso sistema imunológico está ok, está eficiente, o dia inteiro o corpo faz uma varredura. De que forma? Imagine que o linfócito B e T sejam policiais. Eu dei aquele exemplo para vocês na segunda-feira. A função do linfócito B é parecida com a da PM, Polícia Militar. Ela observa se tem alguma coisa errada acontecendo, e quando ela tem uma coisa errada acontecendo, ela conduz esse indivíduo ou essa célula para um local que ela deve ser destruída, ou seja, o linfonodo. Porém, o linfócito T, ele também tem essa função. Porém, o linfócito T, ele marca a célula para ser destruída. Tá? As células natural killer são as células que destroem essas células patogênicas ou com alguma mutação nociva. Porque nem toda mutação é nociva, tá? Só quando a mutação é nociva, ela é destruída pelo corpo. Voltando aqui o processo inflamatório, com a ativação dos sistemas plasmáticos, o sistema complementa. A gente vai estudar isso na próxima semana. No nosso corpo existe imunidade inata e imunidade adaptativa. Porém, nem sempre a imunidade inata e adaptativa dão conta de conter o processo inflamatório. Nem sempre eles dão conta de destruir as células ou as partículas virais que entraram no corpo. Para reforçar o processo inflamatório, a luta pela saúde do corpo, o corpo, ao longo dos milhares de anos de evolução, desenvolveu uma estratégia química chamada de sistema complemento. Existem 3 vias de sistema complemento. Eu não vou falar muito sobre ele hoje, só vou citar o sistema complemento: via clássica, via alternativa e vias seletivas. Cada uma dessas vias atua ou no sistema na imunidade inata ou na imunidade adaptativa. São vários produtos químicos que o nosso corpo produz para tornar mais eficiente o funcionamento das células de defesa. É como se uma pessoa andasse na rua sozinha e depois que o sistema complemento entrasse em ação, ela recebesse vários skins, né? Quem joga sabe o que é isso? Vários prêmios, e esses prêmios se transformam em armas. Conforme a importância daquela célula,
vai aumentando a eficiência da arma. A mesma coisa acontece com o sistema complemento. Ele aumenta, ele potencializa a ação microbicida de algumas células de defesa. O que é permeabilidade? Como a ativação do sistema plasmático, o sistema complemento dos mastócitos liberam substâncias como prostaglandinas, leucotrieno, mediadores inflamatórios, histamina. Histamina são aquelas bolinhas das células que eu mostrei para vocês ainda agora. Quando uma pessoa tem alergia, o corpo aumenta a produção de histamina para chamar outras substâncias para ajudar no processo inflamatório. Bradicina, que promove e aumenta a permeabilidade dos vasos. Lembra que eu falei para vocês que para que um vaso, eu falei para vocês na segunda-feira, na outra aula. Quem quiser pode assistir. Desculpa que eu estou resfriada, eu estou assoando o nariz. O que acontece? No nosso corpo existem sistema circulatório e sistema linfático. O sistema linfático é como se fosse um atalho para que as células de defesa cheguem mais rápido ao local da ação. Porém, os vasos do sistema linfático não têm um calibre, não conseguem funcionar com tanta força a transferência da célula quanto os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos que a gente chama de capilares, eles têm exatamente esse nome por terem mais ou menos a espessura de um cabelo. Então, quanto mais fina é o calibre da veia, ou da veia ou do vaso sanguíneo, mais forte é bombeado aquele sangue ou aquela célula ali. Começam a produzir nos vasos linfáticos algumas substâncias químicas que ajudam a tornar a parede celular dos vasos linfáticos mais frouxa. Essa parede celular frouxa permite que essas células de defesa migrem de um vaso linfático para o vaso sanguíneo. E no caso se eu cortar o meu pé com um espinho, então, se dentro do tecido houver alguma contaminação, esses produtos químicos, né, bioquímicos, também permitem a permeabilidade desse tecido para transferir do vaso linfático ou do vaso sanguíneo a célula de defesa, que a célula de defesa que vai tornar mais eficiente o combate ao patógeno que pode ter entrado ali no furo do pé. As vacinas, elas têm tempo para funcionar. Então, você tem que se ligar na validade da vacina. Não é eterno, não, tá? Porque as células de defesa é como se elas fossem esquecendo como elas devem agir para matar o patógeno. Então, tem algumas vacinas que precisam ser tomadas 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, depende da questão. Por exemplo, a vacina da Covid, por enquanto, tem que ser tomada 2 vezes por ano. Pode ser que daqui a algum tempo essa frequência reduza, ou pode ser que aumente, porque o vírus ele é uma partícula que ela sofre muita mutação, principalmente porque o material genético dele é variável. Pode ser RNA, pode ser DNA. Esse material genético é muito simples. Quanto mais simples é o material genético, mais fácil ele de absorver ou de desenvolver erros. Esses erros permitem que esse vírus consiga driblar a vacina que já foi criada, sendo necessário, com isso, que a pessoa tome outros tipos de vacina. Até agora, hoje, dia 7 de fevereiro de 2024, existem várias vacinas e o que está na moda agora é a vacina combinada, que a gente chama de quinta dose. São 2 tipos de vacina que tornam o nosso corpo mais eficiente, porque inicialmente nós tomamos um tipo de vacina e a segunda dose é o mesmo tipo de vacina. Descobriu-se que a pessoa que toma a primeira dose de uma vacina e toma a segunda dose de outra, nosso corpo aprende de 2 formas diferentes
a combater o vírus. Então, isso torna o processo inflamatório mais eficiente. Porém, é necessário mais estudos sobre isso. Por que eu estou falando sobre Covid? Nosso corpo também é rico em vasos sanguíneos, rico em processos em células de defesa, que no caso da Covid, o corpo aprende a destruir esse patógeno. Isso é imunidade adquirida. Você vai aprendendo ao longo do tempo. Você não nasce com imunidade adquirida. Você aprende a evoluir. Seu corpo evolui conforme vai se expondo a várias infecções. Algumas pessoas possuem repertório enzimático amplo e outras possuem repertório enzimático restrito. Se vocês já estudarem em microbiologia. Quanto mais amplo é o repertório enzimático, mais fácil das pessoas conseguirem combater o vírus ou impedir que as células de defesa tenham ligantes específicos para interagir com o antígeno. Tá? O antígeno da Covid, o antígeno de qualquer outra infecção, não consegue se desenvolver se aquela pessoa não tiver células competentes para aquela virose. Tá? Beleza. O que eu estou querendo dizer com isso? Essa ativação do sistema plasmático, ele também pode ser iniciada pela injeção de alguma vacina ou tomando antibiótico. Você meio que reforça a imunidade do indivíduo, permitindo que as células de defesa consigam migrar de um vaso linfático para o vaso sanguíneo, tornando esse processo inflamatório mais eficiente. O sistema complemento opsoniza os antígenos. O que é opsonizar? Vou mostrar uma foto daquele desenho, né, que eu peguei de um site confiável, para vocês entenderem. Tem aquela história de se você não entendeu o que é que desenho? Então, para vocês entenderem como é o processo inflamatório. O sistema complemento opsoniza antígenos, potencializando a fagocitose pelos mastócitos. Fagocitose é o processo de digestão de partículas sólidas ou maiores. Pinocitose é o processo de digestão de partículas menores ou líquidas. E quem faz isso são os mastócitos. Esses macrófagos são mastrócitos, mas mastócitos são células diferenciadas, que macrófagos produzem quimiocina, que atraem os leucócitos que estão no sangue para o foco inflamatório. Quimiotaxia. Taxia fala transporte. Produtos químicos que estão dentro do nosso corpo, produzidos pelo sistema complemento, ajudam no transporte. É como se a célula de defesa caminhasse e o combustível para que esse trajeto fosse percorrido seria os elementos químicos, os componentes C3, C4, C5 do sistema complemento. A gente vai falar isso nas próximas aulas. Isso é uma matéria mais avançada e a gente está introduzindo conteúdo só. Esses macrófagos possuem quimiocina, que são proteínas que atraem os leucócitos que estão no sangue para o foco inflamatório, quimiotaxia, que é aquilo que eu acabei de falar para vocês. As citocinas ativarão os neutrófilos que vão atravessar o endotélio dos vasos sanguíneos em direção ao foco inflamatório. Olha, quimiotaxia é o transporte de uma célula de defesa de um lugar para o outro. Como é que esse transporte acontece? O sistema complemento produz substâncias químicas que deixam a ligação entre as células do vaso sanguíneo mais frouxa, permitindo que essa célula de defesa passe entre essas células do vaso sanguíneo, chegando mais eficientemente ao local da infecção. Todo esse processo ainda não deu conta de conter a invasão. Entra em ação a imunidade adquirida, no caso das vacinas, ou as células de defesa da imunidade adquirida. Os macrófagos capturam os micro-organismos e os levam para o linfonodo e apresentam-nos para as células B e T, que serão ativadas, dando início à imunidade adquirida. Com o passar do tempo, a inflamação evoluindo a direção à cura.
As linfócitos B e T, eles têm a função de capturar e de destruir as células patogênicas ou as células do nosso corpo que estão com algum defeito. Imunoglobulinas. O nosso corpo, não sei se vocês já tiveram Covid, então quem teve Covid, eu vou parar aqui e vou dar outro link. Obrigada, gente. Vou fazer uma outra parte da aula.